Fala investidor, como é que vai? Tudo bem? No vídeo de hoje eu quero falar contigo sobre a repercussão da reunião ministerial que foi liberada no dia 22 pelo Celso de Mello, ministro do Supremo Tribunal, e o que ela fez ou o que ela poderá fazer com o mercado de ações. Como é que você vai investir depois dessa reunião? Ah, mas Gustavo, o que tem a ver a reunião com o mercado de ações? Tem bastante coisa a ver, talvez você não saiba, mas tem muita coisa a ver. E eu fiz no dia 22, na sexta-feira, mais ou menos eram umas 8 horas, eu fiz uma live no Instagram. Por quê? Porque assim que saiu a reunião, assim que liberaram o vídeo da reunião, eu não fui atrás desse vídeo da reunião, mas eu fiquei de olho no mercado financeiro, eu fiquei de olho mais especificamente no índice futuro, no dólar e no DI longo. Por que o DI longo? O DI longo mostra o risco, de certa forma o risco do mercado, e também o dólar mostra esse risco do mercado. E o índice futuro mostra a repercussão para mim de como foi ou como o mercado leu essa reunião. E pasme, o índice futuro, depois da divulgação daquela reunião, subiu quase que 2.000 pontos, alguma coisa nesse sentido, rompeu várias resistências e sinalizou que o mercado gostou do que estava dentro daquela reunião. Eu não estou importando com a minha opinião sobre a reunião ou com a opinião de qualquer um, mas o importante é você ler o mercado. O que o mercado viu ali dentro, tá? Se houve crime, se não houve, isso eu deixo para os juristas. Como um analista, como alguém que ganha dinheiro no mercado financeiro, eu estou mais interessado entender qual o sentimento do mercado com aquela reunião. Agora, é importante você entender também a leitura pós-reunião. Então vamos lá. E hoje, terça-feira, eu estou divulgando o vídeo gravado na segunda, o mercado continuou repercutindo a reunião. Eu não sei qual é o resultado do pregão de terça até liberar esse vídeo, mas até o fechamento de segunda a bolsa já tinha subido mais 4,25. Naquela live do Instagram, eu disse na sexta-noite que a gente tinha contratado pelo menos 3% de alta. Tá bem, errei para baixo, 4,25 do índice Bovespa. Mas o mercado, se você reparar, desde a saída do Moro, ele trabalhava muito tenso. O mercado, apesar de não querer cair, a sucessão de notícias negativas era muito grande, mas a Bolsa não caía. A Bolsa se mantinha ali acima de 75 mil pontos. Tudo bem, se mantinha abaixo de 83. Mas ela não caía, apesar da sucessão de notícias ruins. Mas quais eram? Primeiro, a saída do Moro, dizendo que tinha provas. Depois, o depoimento do Moro. Depois, o depoimento de Valeixo. E depois de tudo isso, ainda tinha o vídeo da reunião. Tudo isso dizendo que o presidente havia cometido um crime. Depois que se esgotaram todas as tentativas de prova, e pelo que tudo parece, segundo alguns juristas, essas provas não apareceram, o mercado perdeu, ou o mercado deixou, de certa forma, aquele sentimento negativo em relação a um possível andamento de crime por parte do executivo e um processo de impeachment que seria altamente desgastante para o mercado. Mas mais importante, será que essa política liberal, que tanto foi falado, tanto foi citado pelo Bolsonaro na reunião, teria continuidade em caso de impeachment? Mas acho que depois, quando eu fui assistir o vídeo, o mais importante, você, investidor, ao analisar aquilo ali, é você ver, de certa forma, uma carta branca dada ao Guedes. Em determinado momento, o presidente lá fala que o ministro Guedes seria o único ministro que não correria o risco de ser trocado. Algo nesse sentido, não me lembro bem as palavras. Isso, para o mercado, soa como música. Ou seja, as políticas liberais ou as políticas que o mercado tanto gosta por parte de Guedes, elas iriam continuar tendo voz ativa neste governo. Outro ponto importante, assim que que foi divulgado o vídeo, nós não vimos manifestações nas redes sociais de Maia, de Alcolumbre. Por que isso? Porque já é de conhecimento do mercado e a gente já pode perceber uma certa harmonia ali entre esses poderes. E isso também é muito positivo para o mercado, para uma aprovação de uma agenda positiva, tá? Com tudo isso, o mercado não tem outro caminho senão começar a subir. É como uma mola comprimida. Eu falei isso na live. É como uma mola. Se você não me segue no Instagram, tá aqui o meu Instagram. Vai lá, começa a me seguir. Eu tenho feito aparições por lá, faço umas lives e tem um conteúdo relevante lá também para você. Então, como se tivesse uma mola comprimida em cima do mercado. Ele não caía, mas também ele não tinha nenhum drive, nada que pudesse liberar ele para ele subir. Agora, o maior risco foi liberado. Afinal de contas, agora nós não teremos o risco, pelo menos por enquanto, até que se saia alguma novidade desse caso, mas até então
não temos mais o risco desse processo de impeachment andar. Com isso, o mercado começa a ficar mais livre para subir. No pregão dessa segunda-feira passada, nós vimos, por exemplo, o setor de saneamento subindo muito forte, porque a gente está prestes a aprovar ali uma regulação dentro do legislativo que pode propiciar uma melhora muito grande nesse setor, inclusive privatizações aparecerem por aí. Nós vimos também o setor bancário andando bem nessa segunda-feira por conta, primeiro, do Congresso deixar de votar algumas pautas de aumento de imposto e por essa questão, principalmente, do Guedes falar que o Banco do Brasil tem que privatizar, né? E um palavrão no meio. Tem que privatizar isso aí. Ou seja, o Banco do Brasil também teve uma alta substancial mais de 10%. Esse risco começa a sair e o mercado, então, começa a ver que essas pautas liberais, que o governo vai voltar para uma agenda positiva, e essa agenda positiva destrava muito valor na Bolsa. A Bolsa está barata, a nossa Bolsa ainda está muito barata. Um outro ponto importante que você deve observar, então, de agora para frente, é isso. É como será essa articulação do governo. Parece que os votos voltaram, que o governo vai conseguir aprovar uma agenda positiva. Nunca se esqueça, tá? Antes da pandemia, ele aprovou uma reforma da Previdência altamente complexa de ser aprovada. E esse governo conseguiu. Então, voltando à governabilidade, nós temos, então, a possibilidade de aprovar pautas importantes para, primeiro, equilibrar o fiscal, depois trazer de novo esse crescimento pós-pandemia. Não se iluda, tá? O Covid, a pandemia, ainda pesa um pouco sobre o nosso mercado financeiro, pesa um pouco sobre as ações. E isso ainda reflete em algumas companhias, reflete no preço das ações de algumas companhias e segurando esses preços por enquanto. A expectativa não pode ser melhor. Nesse vídeo eu falei contigo 3 coisas que você tem que guardar, porque vai te ajudar a mensurar, primeiro, o risco do mercado e vai te ajudar a olhar a melhor direção do mercado. Primeiro, eu falei de uma curva futura do DI. Ah, Gustavo, eu não sei o que é isso, é muito difícil isso para mim. Guarda o que eu estou te falando, depois você pode estudar, pesquisar, fazer um curso, o que quer que seja, tá? Essa curva, a curva mais alongada principalmente, ela reflete a expectativa de inflação, ela reflete o risco do país, ela traz com ela um sentimento do mercado de ou aumento de risco, então ela sobe, ou redução do risco, ela começa a cair. O dólar, claro, que você sabe, inclusive o dólar, antes da saída do Moro, antes do dia 24 de abril, estava ali por volta de 5,20. Quando o Moro saiu, o dólar foi para 6 e havia então uma discussão. O dólar está subindo porque a Selic está caindo, mas, cara pálida, a Selic saiu de 14 para 3. 14 para 3 e o dólar estava 5,20. De repente, saiu de 14 para quase 4, né? 3,75, 4. E o dólar estava 5,20. De repente, de 4 para 3, o dólar sai de 5,20 e vai para 6? Não, agora ficou claro para gente que nessa última alta do dólar tinha um componente de risco político. Tinha um componente de uma saída do Moro. Isso tudo afetou o mercado. Isso tudo trouxe mais tensão. O risco país também subiu nesse meio do caminho, ok? Então, se você olhar para o dólar que vem caindo, começou a cair antes da divulgação do vídeo. Com a divulgação do vídeo, ele acelera a queda, a curva futura de DI também cai e o nosso índice futuro começa a rasgar para cima, rompendo resistências. E o Avista, o índice Bovespa, que é o Avista, seguiu essa tendência, rompendo uma importante resistência nessa última segunda-feira. Bom, é isso. Eu queria te dar essas dicas, dar esse meu panorama simplificado, um panorama simplificado dessa reunião e o peso que saiu de cima do mercado financeiro para ele poder andar mais. Agora, de olho numa agenda positiva e de olho na pandemia, na saída do lockdown. E isso vai fazer bastante preço para você investir melhor e ganhar dinheiro com investimento em ações. Grande abraço, a gente se fala no próximo vídeo.